que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 13, 14. O ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem os laços da morte. 1 Timóteo 4,13 diz: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. E 1 Timóteo 5,17 diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Feche seus olhos por um instante. Senhor, esta é a tua santa e poderosa palavra, nosso mapa, nosso GPS. Hoje nós queremos declarar diante do Senhor que dá-nos revelação, em cima disso que estamos ministrando, e também nesta revelação gera em nós fé, para avançarmos nesses dias como mestres da tua palavra, sabendo, Deus, que pesa sobre nós tanto o encargo, bem como, ó Deus, o temor de sermos guias, de sermos aqueles, ó Deus, que vão à frente, que instruem, e que, ó Deus, afirmam e, ó Deus, dão fundamentos. Nós te pedimos em nome de Jesus, dá-nos clareza do seu propósito para nós aqui nesta manhã, pela tua palavra, e todos digam amém. Amém. Sobre tudo que Jesus fazia, Jesus era mestre. Jesus poderia ter vindo como um rei, como foi Davi. Jesus poderia ter vindo como um profeta, né? Aquele profeta messiânico dito lá por Isaías, e ele então vem liberando palavras, predizendo o futuro. Jesus poderia ter vindo como um sacerdote, que pudesse restaurar a respeito da vida espiritual do povo. Mas Jesus, ele veio e assumiu o ofício de mestre. Mestre. Se nós dermos uma olhada para o Antigo Testamento, nós vamos ver que esse ofício de mestre, ele esteve com Samuel, ele esteve com Esdras, mas, de certa forma, esses homens são chaves, eles são homens de transição na Bíblia, mas eles não são os mais populares. Por que Jesus decide e ele vem como mestre? Então veja, nós temos aqui o contexto histórico, e a gente então, entendendo o contexto histórico, a gente vai então poder visualizar por que Jesus então era mestre. Então veja, o povo retorna do cativeiro, cerca de 470 anos antes da vinda do Messias. Esse povo é organizado novamente, não mais como a nação de Israel, mas agora como judeus, porque o povo de Israel, que era o outro reino, tinha se dissipado e não se constituiu depois do cativeiro, não teve depois do cativeiro da Síria. Mas eles então voltam e eles são organizados, e lá na Babilônia já havia sido introduzido algo que não tinha antes de terem ido, que era a sinagoga. Então não tinha o templo, e por 70 anos fizeram uso então da sinagoga. Foi Esdras quem instituiu, o sacerdote Esdras. Lá ele instruiu, e aí teve que tirar o ofício, que antes era só do sacerdote, do ensino, teve que levantar outras pessoas.
E aí nós já temos nessa altura, já existia antes de irem, nós já tínhamos os escribas. Mas desses escribas, eles começaram a levantar entre eles mestres, ou seja, rabinos. Que não existia essa figura até então, como ofício, como até profissão. Né? Mas era algo muito mais que profissão, era algo sacerdotal, era um chamado, era uma vocação para ser mestre. E esse povo então retorna para Jerusalém, e Neemias reconstrói o templo, Esdras reconstrói a parte do sacerdócio, do templo. E esse povo agora tem seus últimos profetas e não tem profeta por 400 anos. Mas esse ofício é o que permanece, através de escribas, principalmente, e sacerdotes. Mas são os escribas que são proeminentes como mestres, porque eles copiavam a lei, eles faziam cópias dela, e eles então estavam manuseando constantemente. E além disso, começaram também a difundir suas ideias, ou seja, suas interpretações acerca do texto sagrado. E aí esse contexto de 4 séculos produz grandes mestres, homens renomados. Isso tem um pouco também da filosofia grega, que antes do império, dos impérios, ou seja, do Império Romano, esse império é muito forte, o império do saber, da ciência, da filosofia. E esses mestres judeus também se tornam proeminentes, eles se levantam e nós temos grandes mestres quando você lê o livro da história dos hebreus, grandes mestres. E aí nós chegamos no tempo de Jesus e já está formado, tanto prática quanto costume. E já sabemos que desde Moisés, desde Deuteronômio 6, desde antes de entrarem na terra de Canaã, já havia instrução de que deveriam inculcar a lei. Então nós temos, nesse tempo de Jesus, já uma prática, já existe um sistema educacional que ele flui através desses mestres e através da palavra de Deus como instrumento didático. E aí nós temos, pelo menos 3, como hoje nós temos o ensino fundamental dividido em 2 partes, fase 1, fase 2, agora não chama mais 2º grau, né? Agora fala ensino médio, e depois vem o 3º grau, que também não é mais 3º grau, é ensino superior. Então, fundamental 1 e 2, aqui no Brasil ele vai durar o quê? 9, com mais 3, 12, com mais 4, 16 anos. 4 e 5, tem uns cursos agora também de 2 anos, né? O tecnólogo. Então ele vai variar então de 14 até 17 anos. 17 anos que não foge em nada do que tinha de prática aqui. Só que eles tinham só 3 estágios ou 3 níveis. Então, eles tinham aqui o que é chamado de Bet Sefer. Fala comigo, Bet Sefer. E significa casa de leitura. Esse era o estágio para os meninos de 6 aos 10 anos. Muito parecido com o que nós praticamos hoje. Na verdade, essa parte que nós recebemos foi basicamente dessa influência judaica, né? Greco-judaica, nós do Ocidente. Então nós temos aqui dos 6 aos 10 anos a casa de leitura. Nesse tempo, essas crianças até os 10 anos, elas tinham que decorar, memorizar todo o Pentateuco. Irmãos, o Pentateuco, meu Deus do céu, imagina, até que Gênesis é inspirativo, é história, mas não era saber as histórias, você sabe, mas era memorizar cada palavra. Cada palavra tinha que ser memorizada, tinha que ser sabida. E tinha que ser recitada, porque o grande teste era chegar no dia diante desse mestre e ele deveria recitar o Pentateuco, a Torá. E aí, aprovado,
ele avançava para o segundo nível, o segundo estágio dele, que era, fala comigo, Bet Midrash. Isso significa casa de estudo. Essa fase ia dos 10 aos 14 anos de idade. E aí, nesse momento aqui, o que ele tinha que aprender? Ele tinha que complementar-se com os profetas. Agora ele então estudaria todo o cânon, não tinha esse nome ainda, mas ele tinha que estudar agora todo o conjunto da lei e dos profetas. Memorizar. Depois, isso, irmãos, ainda é praticado ainda hoje. Nós sabemos que existe o Bar Mitzvah, onde ele é declarado aos 12 anos como filho da lei, porque ainda praticam isso. E depois você pergunta e quer saber por que os judeus dominam o mundo onde chegam. Não é verdade? Já se passaram mais de 3.500 anos que praticam isso, e até hoje funciona. Qual a base? A lei e os profetas, a palavra de Deus. Não é verdade? Os conceitos e os princípios, a mente de Deus é o que eles praticam e eles creem. Então, até os 14 anos, em Bet Midrash, a casa de estudo, eles tinham que fazer isso, e ainda, para serem aprovados, eles tinham que saber o que pensava o seu rabino, a interpretação dele, os conceitos dele, do rabino deles. Eles tinham que saber. Então essa criança, esse adolescente agora, para ser aprovado, para avançar, ele tinha que fazer essa prova final. Ele ia para um terceiro nível, que seria então o nosso curso superior. Ele passava agora em Bet Talmud, diga Bet Talmud, que significa casa de ensino. E nessa casa de ensino, ele agora domina todo o Velho Testamento, já sabe o que pensa o seu mestre, mas agora o mestre vai ter um ensino com ele mais assistemático. Tem o sistemático, que foram os dois primeiros, e agora tem o assistemático, que você vai ver Jesus praticando no ministério dele. O assistemático não tinha sala de aula. O assistemático era andando, agora era acompanhar o mestre. Por quê? Estes que tivessem passado por Bet Midrash, eles seriam escolhidos para serem os sucessores lá do seu mestre. E agora o ensino é sistemático, onde ele vai ter que acompanhar o mestre para todo lugar. E a grande glória de um discípulo, de um aluno, que era chamado de Talmid, as mulheres de Talmidá, e o coletivo era Talmidim. Então o Talmidim é plural já. Então não tem Talmidins, era o Talmidim. E aí esse Talmid, ele tinha alegria, ele tinha, assim, era a glória dele chegar em casa no final do dia todo sujo de poeira, porque ele estava andando tão perto, mas tão perto, que o mestre ia andando nas poeiras lá daquele lugar, e ele ia fazendo poeira com aquele sandalhão, e sei lá, talvez o mestre com outros na frente, e a disputa dele era para ficar perto desse mestre, ao ponto que a poeira ia impregnando, e ele chegava às vezes com o cabelo, com a roupa toda empoeirada. E esse era o bom discípulo, era aquele que estava seguindo realmente aos pés do seu mestre. Esse então era o Talmid. Esse estágio que agora dos 16, ele tinha até os 30 anos para ser reconhecido mestre. Para ser reconhecido mestre. Tanto o sacerdote, a partir dos 25, o mestre com 30, e geralmente o rei também com 30, com muitas exceções no Velho Testamento. Mas o mestre era aos 30. Jesus tem que esperar aos 30, porque era o momento de coroação, de ordenação de um mestre, de que ele era reconhecido, tinha idade. É por isso que Jesus tem que esperar 30 anos. Então veja, estou te dando esse pano aqui de fundo, para nós entendermos que Jesus tem que vir como mestre. E ele inclusive é um dos alunos. Você encontra Jesus com os 12 anos, já passado pelo Bet Sefer, e ele deixa todo mundo perplexo com sua sabedoria lá no templo, naquela época que ele vai para a Páscoa.
Ele era acima, porque ele deixava os doutores da lei, todos assim, cheios dizendo, de onde é que ele aprendeu isso? E aí nós temos, Jesus não aparece até aos 30 anos, mas a gente sabe pelo contexto que ele passa por isso, porque é normal toda criança passar, adolescente passar, e ele agora entra e ele está aos pés de João Batista. Jesus foi discípulo de João Batista. De onde que vem essa sua autoridade? Eu só te respondo se você me responder de onde vem o batismo de João. Vem do céu ou vem da terra? O que Jesus estava, na verdade, que ele disse? A minha autoridade vem porque eu sou discípulo de João. E quando João vai batizá-lo, e não quer batizá-lo, porque ele é um dos seus discípulos, mas agora ele vê a graça de Deus sobre ele, e Jesus diz, convém que se cumpra toda a justiça. O que era a justiça? Você é o último, você é o canal, você é o cara da hora. Eu preciso que você me libere, porque é assim que tem que ser. Todos que vão ser liberados têm que receber de alguém. E eu quero que você me libere agora. Então, João libera Jesus como mestre. E agora, ele começa esse ministério, ele começa então a fazer seu grupo. E aí que eles chamam, eu não vou entrar na parte do chamado dos Talmidim, você já ouviu essa palavra com o pastor aí, pastora Luiz, você deve ter pregado, mas eu queria agora mostrar para você, Jesus então, como mestre. Por quê, irmãos? Nós vamos fazer muita coisa. Jesus curou, Jesus expulsou demônios, Jesus profetizou, mas Jesus, a sua ênfase foi como mestre. Ele tem o seu ofício principal como mestre. O tempo todo Jesus está ensinando. Então, veja bem, nós, como igreja, Deus nos confiou a responsabilidade de edificá-la. E não tem como edificar a casa de Deus se nós não tivermos um ensino. Igreja forte é a igreja centrada na palavra. E você vai ver, tem igrejas que elas não têm esse encargo evangelístico, elas não têm esse encargo missionário, elas podem não ter um punhado de encargo que nós temos. Relacionamentos, por exemplo, mas você vai ver essas igrejas transcendendo séculos, como os conservadores e os reformados. Por que eles estão aí? Porque, de certa forma, eles estão ensinando. E o que eles ensinam é o quê? Palavra de Deus. E pasmem-nos. Por que está aí a Igreja Católica nesses últimos 2000 anos, irmãos? Querendo ou não, eles ensinam a palavra de Deus. Lógico que tem muita coisa, mas eles ensinam, eles transmitem, eles fazem discípulos, eles têm seus seminários. E eles estão investindo para que haja próxima geração, e já são 2000 anos de história. Onde chegaremos depende diretamente da nossa capacidade de transmitir aos nossos filhos, aos nossos discípulos, o que aprendemos e recebemos dos nossos pais. Quantos me entendem? Digo amém. Amém. Onde nós iremos, irmãos, vai depender se nós transferirmos isso. Você prega todo domingo, nós compartilhamos toda semana, mas nós precisamos entender que tem que ter um lugar, tem que ter um momento em que você se torna sistemático, em que você tem uma grade. Então nós fazemos isso de uma forma regular, já com o trilho. É isso que é pujante, é isso que traz essa consolidação, né, de levantar líderes e tudo mais. Mas agora nós também estamos aí diante de um desafio de sermos 1000 igrejas videiras até 2000 e... Não, como igreja geral? Como igreja videira, 2015. E nós, como São Paulo, 1000 igrejas até 2020. Essas igrejas, por menores que elas tenham naquela época, irmãos, nesses próximos anos, se prepare para fazer parte de uma grande igreja. Amém. Mas grande mesmo. Nós não nos conheceremos, não haverá lugar que caibamos todos nós. Não haverá. Não tem como.
um lugar tal para fazer uma conferência com 250, 300 mil, 400 mil, 500 mil, até 2020. Não, eu falei videira, só videira é 1000 mesmo, né? Até 2015, no Brasil, no mundo. Mas veja, nós aqui nesse contexto, eu só queria te chamar para essa realidade. É possível? É factível? Nós temos feito aí alguns cálculos, projeções, e o pastor conta que parte dessas igrejas serão abertas com alunos da turma especial e provavelmente a outra parte pelos demais irmãos que vêm do presencial, que vêm do discipulado. Mas nós estamos aqui através, principalmente dessa turma especial, nós estamos moldando aqueles que terão, vou usar uma palavra chique aqui, o oráculo todo. Eles terão então, receberão todo o oráculo. Eles receberão todo o DNA. Porque a nossa grade, volta e meia, um irmão chega e fala: pastor, tem uma matéria que seria maravilhosa se nós tivéssemos, o pastor Celso me compartilhou hoje. Mas nós já temos uma grade de mais de 60 disciplinas. Talvez isso diminua, tira um aqui, mas não vai diminuir menos que isso. Mas esses irmãos recebem muito, muito. E quem somos? Ou seja, quem são os responsáveis por isso, irmãos? Nós. Quanto mais nós transferimos desse DNA, quanto mais nós transferimos esse encargo, e quanto mais nós tivermos isso mais apurado àquilo que eu disse ainda há pouco, do que recebemos de quem vem antes de nós, porque esses irmãos, eles vão passar, como todos passam, mas Deus vai confiar isso a essas próximas gerações. Quantos me entendem, digo amém. Quero ler um texto com você que está aqui, 1 de Pedro 4, 10, 11, vamos ler juntos comigo? 1, 2, 3 e... Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Continue. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. Contudo, o Senhor está dizendo que nós devemos servir-nos uns aos outros, conforme o dom que recebeu. E nesses dias Deus quer compartilhar desse tesouro, Deus quer compartilhar disso que nós temos, irmãos. Isso é precioso, nós acostumamos com o que temos, né? Mas tem o pastor Quirino que está andando conosco há vários anos já, e outros irmãos. Nós, a maioria que converteu e cresceu aqui dentro, só conhece isso e sabe, e às vezes, não, mas tudo é assim? Não. Nós somos 40 milhões de brasileiros nesse país, irmãos, nós somos só uma fatia que, não sei com a Igreja Internacional, ou sem ela, quanto que seríamos no Brasil, esses que recebem dessa influência, mas no total são 220 mil. Que isso em percentual, pastor Ricardo? Você que é bom no cálculo? 40 milhões que... Hã? Meio por cento, 0,5%. Então, quando você ficar pensando qualquer coisa assim, que o Brasil, ou com essa luz, que você se acostumou com ela, isso só está fluindo. Perdão, vou refazer minha frase, porque não posso considerar que só nós temos essa luz. Mas essa luz que você conhece, ela vai num âmbito de 0,5%, mas tem muita gente fluindo. Mas eu diria para você, pastor Calixto, não tenho experiência e não conheço todo mundo que ministra no Brasil, mas a gente vê o que se divulga muito na televisão. Esse compromisso com a palavra, esse encargo por edificar algo que tem base. Eu não vou dizer, mas isso é um percentual muito pequeno. Você acabou de me ouvir, o que pode ser medido nisso que nós já somos e fizemos, dá 0,5%. Agora, somados mais outros grupos que somam 0,5%, irmãos, vai dar muito pouco. É por isso que nós ainda não ganhamos esse país. É por isso que ainda não, entende?
Mas nós cremos que uma geração está se levantando e existe abate. Presta atenção, eu estou falando para você e não estou puxando sardinha que tem que ser focado e temos que ter o encargo pelo seminário. É o ensino. É o ensino. Na verdade é uma grade só. O nosso encargo agora tem sido ampliado de que não é para quem quer ser pastor, quem quer... Não, é para toda a igreja. Quebrar e gerar essa nova cultura vai demandar um tempo. E vamos avançar nela com certeza. Diga amém.